A partir de agora, você vai ouvir na Princesa FM o programa Conexão Empreendedora. Conectando histórias inspiradoras e conteúdos práticos aos empreendedores que já possuem ou que desejam criar seu próprio negócio. Conexão Empreendedora. Bom dia, muito bom dia, 7h01, dia 20 de junho de 2024, estamos chegando com mais um programa Conexão Empreendedora. Bom dia, André. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Juninho, que está mais uma vez com a gente aqui. E estamos chegando hoje com um assunto bem interessante. Domine suas emoções ou elas vão dominar você. Então fiquem ligados que hoje o assunto do programa é muito interessante. Eu tenho certeza que vai te trazer muitas informações aí legais. E aí, André, bom dia. Como tá nosso São João? Meio corrido, né? Meio corrido? Graças a Deus tá tudo em paz, né? A gente tá vivendo um período de festa na cidade. Deixar aqui um abraço também às pessoas que estão chegando, os turistas que estão visitando nossa cidade. Desde já dizer que são todos bem-vindos. Querendo ou não, na parte que nós estamos no nosso programa, não deixa de ser uma coisa interessante, que é o empreendedorismo na nossa cidade, né? Com certeza. Gerando emprego, gerando rendas aí também. As pessoas que estão visitando nossa cidade, essa circulação de comércio muito importante também, esse aquecimento nesse período do ano da nossa cidade. E quem quiser entrar em contato com a gente, quiser mandar sua mensagem, a gente está ao vivo pela nossa live também, fabio.cetep, nas ondas da Rádio Princesa e também no chat do YouTube da Rádio Princesa também, na TV Princesa. Então pronto. Para começar hoje o programa, eu quero começar dizendo algo que eu acredito assim fortemente, que eu acredito totalmente. Então, eu acredito o seguinte: se você tirar todos os recursos de uma pessoa, mas dar a ela somente a inteligência emocional, eu tenho certeza absoluta que ela vai progredir até recuperar tudo que ela perdeu, e muito mais. Agora, pelo outro lado, se você der todos os recursos para a pessoa, dinheiro, fama, carro, casa, der tudo, e tirar dela a inteligência emocional, ela vai se conectar com as emoções erradas, vai tirar o pior dela e vai tirar o pior das pessoas, até perder tudo. Isso. Então é um pouco sobre isso que a gente vai trazer hoje, sobre a importância da inteligência emocional e como ela pode trabalhar na sua vida e como também gerir as suas emoções, dominar suas emoções é importante para que você não seja dominado por ela. A pessoa pode até conquistar ou ganhar uma coisa de imediato, mas talvez não vai saber administrar. Ela não vai estar preparada, vai ter aquela capacidade de gerir, de administrar tudo aquilo ali naquele momento, por conta justamente dessa falta de capacitação, de conhecimento e principalmente da sua capacitação emocional. Com certeza. Alisson Souza, professor Alisson, bom dia, chegando com a gente na live. E quer ver uma coisa? Quem é que por várias vezes quis falar e não saiu nada? Então isso também é um descontrole. Então uma das coisas que a gente fala é que o primeiro, trazendo alguns mitos sobre a inteligência emocional. Então é que o primeiro mito é acreditar que a inteligência emocional está apenas ligada ao autocontrole. Então é você acreditar que inteligência emocional é só você ter autocontrole sobre tudo. Então quando geralmente a gente vê uma pessoa em determinada situação perdendo o controle, a primeira coisa que geralmente a gente diz é: essa pessoa não tem inteligência emocional. Isso é uma bobagem, porque autocontrole é apenas uma pequena fração do que é inteligência emocional como um todo. E você quer ver uma coisa, por exemplo? Quem é que por várias vezes quis falar e não saiu nada? Por exemplo, isso também é um descontrole. Você não teve controle, você queria falar alguma coisa naquele momento, deu aquele branco e não conseguiu. Então ficar calado e não se expressar quando você queria se expressar é um descontrole. Igual a quem não queria falar e se falou besteira. Então isso é um descontrole. Então seja qual for a situação, é apenas um descontrole. E como eu disse, isso é apenas uma pequena fração do que é inteligência emocional. Então isso é um mito também, esse negócio de você ter autocontrole e ligar a ter ou não inteligência emocional. A gente gosta muito de citar, lendo algumas coisas, vendo alguns vídeos, que só para lembrar que o Titanic, quem afundou o Titanic não foi a água que estava fora, foi a água que estava dentro. Então, no caso, o que está dentro de você é o que pode lhe levar a afundar.
Com certeza. Se a pessoa não tiver recheado, vamos dizer assim, não sei se a palavra certa seria essa, mas se você não tiver recheado de pensamentos positivos, de atitudes que lhe levam a crescer, você não vai crescer, você vai afundar. É importante que as pessoas comecem a mentalizar coisas positivas. Se você mentalizar que você vai progredir, que você vai prosperar, você prospera. Mas se você toda vez tiver aquele pensamento negativo, nunca acha que vai dar certas coisas, isso, quer dizer, você vai ter que começar esse controle, que é para você entender que as coisas vão dar certo. Com certeza. Aproveitando para mandar um abraço, quem falou comigo essa semana que acompanha nosso programa é o Dr. Arthur Sami. Isso. Dr. Arthur Sami, mandar um abraço, falou que acompanha nosso programa. Perlúcio, muito bom dia. Perlúcio sempre está conectado conosco também. Perlúcio sempre está com a gente. Deixar um abraço aqui para o meu amigo lá do açougue do 22 de dezembro, que os meninos sempre pedem também, em nome de César lá, Tiaguinho, os meninos sempre eles falam que o rádio lá, quando abre a loja, o rádio já tá ligado. Graças a Deus. Muito obrigado, pessoal, pela audiência de todos vocês. Maurílio Júnior também, que é filho do seu marido, Dona Nazaré, também esses dias encontrou conosco, né, nos períodos de São João, dizendo, rapaz, eu não posso falar não, que eu tô viajando, às vezes não tenho como colocar a mensagem, mas estamos conectados também com vocês. Júnior Cirilo, também o menino lá da Padoreira do Vale também. Graças a Deus, nossa comunidade cresce a cada dia. É isso. Não pude deixar de citar, foram as pessoas que entraram em contato comigo agora, nesse período de fechamento, e avisam, rapaz, a gente sempre tá lá conectado com vocês. O segundo mito que eu quero trazer, antes de trazer o conceito de inteligência emocional, é quando alguém diz assim, deixe suas emoções em casa. Para trabalhar, por exemplo, você não pode levar suas emoções, tem que deixar suas emoções em casa. Quem que já ouviu isso? Coisas assim também são bobagens, porque ninguém deixa as emoções em casa, porque as emoções fazem parte de quem você é. Então, e estão enraizadas em você. Então você até pode dizer para uma pessoa para ser mais lógica e racional. Por exemplo, use menos as suas emoções, seja mais lógica para resolver esse problema. Agora você não pode deixar as emoções em casa, até porque não é uma coisa que você arranca de você igual uma roupa e deixa onde você quiser. Ela está enraizada em você também. Então isso é um outro mito, que é você falar para deixar essas emoções em casa. Você vai ter que controlar e saber que vai ter o momento certo de você resolver elas, mas sabendo que você não tem como. Não é uma roupa que você deixou fora do seu corpo naquele momento. Maurílio chegando com a gente, dando um bom dia. O Wesley chegou. Agora podemos começar o programa. Então, no dia que você deixar suas emoções em casa, sinceramente, me desculpa, mas você virou um zumbi. Porque o zumbi que se caracteriza por ser um ser sem emoção e, consequentemente, está morto. Isso. Então esse é um outro mito, é você falar, deixe suas emoções em casa. Você só vai deixar suas emoções em casa o dia que você não viver mais. Se você está vivo, você tem suas emoções. E o terceiro mito é acreditar que a razão conduz suas decisões na vida. É você achar que todas as decisões que você toma na sua vida é através da razão. E isso é um grande mito, porque muitas vezes as pessoas acham que ter inteligência emocional é você não ter sentimento, você vai resolver tudo de forma racional. Isso não existe, isso é outra bobagem. Então as pessoas são feitas de sentimento. Então você não tem como, se você usar toda a razão para resolver seus problemas, muita coisa você não vai fazer. Isso. É justamente o que eu tinha colocado um pouco antes aqui, que as pessoas têm que controlar o que você vai fazer de uma forma, os pensamentos para você tornar eles positivos. Porque as situações vão ocorrer adversas, mas que você vai ter que sempre procurar um lado positivo das coisas para você conseguir gerar e você conseguir fazer com que essas coisas fluam de uma forma que você consiga conduzi-las para o seu objetivo melhor. Com certeza. O Wesley está colocando para a gente aqui, o que temos que aprender é administrar as emoções. Exatamente. Isso mesmo. A gente não pode querer não ter emoção. A gente tem que aprender a administrar. E é esse, daqui a pouco eu vou trazer o meu conceito do que eu aprendi sobre inteligência emocional, fechando esse raciocínio. Então, quem acredita que é a razão que te faz prosperar na vida é conquistar seus objetivos, esquece. Você não sabe de nada. Porque você precisa ser mais racional, e quem diz isso não sabe de nada. E nós vamos mostrar isso para vocês hoje, que você não tem que ser racional,
mas você também não tem que ser muito emotivo. Você tem que, como o Wesley disse, administrar e dominar essas emoções para que você não seja dominado por elas. Então preste muita atenção no que eu vou te perguntar agora. É bom sentir raiva? Pense aí, é bom sentir raiva? É bom sentir desprezo? Vocês devem até estar respondendo que não. Mas isso é mentira. Vocês estão errados, porque todas as emoções são legítimas e necessárias. Que é o que a gente está trazendo aqui. Inteligência emocional não é a ausência das emoções. Se você não consegue deixar suas emoções em casa. E todas as suas emoções, elas são legítimas. Então, por exemplo, o medo ele é necessário. Você pode imaginar, por exemplo, André, o que você faria na sua vida se você não sentisse medo? O que a gente, na nossa vida, se não sentisse medo, como que seria? Como seria, por exemplo, a gente dirigir um carro sem medo? Se você não tivesse medo de perder seu casamento, como que seria? Olha as loucuras que a gente tinha feito na vida se a gente não tivesse medo. Então a gente ia atravessar a avenida de toda forma, atravessar sinal, jogar o carro no meio de um precipício, porque a gente não tem medo de nada, então a gente vai fazer loucura. Então se a gente não tivesse medo, por exemplo, do nosso relacionamento, da nossa família, a gente ia deixar nossos filhos largados em qualquer lugar e ia passear. E deixava eles lá no cantinho. Então o medo, ele muitas vezes, ele é bom. Então é só que a gente tem que saber dosar a intensidade. Então todas as emoções, elas são legítimas e necessárias. Desde as emoções primárias, porque a gente tem emoções primárias e secundárias. As emoções primárias são medo, alegria, tristeza, raiva, surpresa, desprezo e até as emoções secundárias. Então, como empatia, ciúme, orgulho, e todas elas são legítimas. Então, quando você começa a gerenciar suas emoções, você não vai ter uma ausência, você não vai se tornar uma pessoa que não tem nada dentro de você. Pelo contrário, você sim vai continuar tendo o medo, a raiva, o desprezo, as frustrações, só que você vai começar a entender que aquilo ali você consegue dosar para você ir através do seu objetivo, até para você não tomar decisões erradas também. Como a gente sempre gosta de colocar aqui, a gente tem o objetivo, que é o caminho lá, e tem um caminho que a gente vai seguir, e os intempéries que vão acontecer. Vai ter buracos, vão ter alguma coisa, e você vai ter que desviar, você vai ter que contornar e fazer todo o que for necessário para que você chegue ao seu objetivo. Deixar também aqui um abraço aqui para Edgar K12, Max botando aqui um bom dia, está conosco também já conectado. André Tainá, minha filha está lá em Santa Cruz, mas já me colocou um bom dia aqui também pelo WhatsApp. Um abração, meu amor. Mandou uma mensagem aqui para... Quem tá mandando mensagem? O Wesley novamente. Evitar agir pelo impulso é muito importante para controlar as emoções. Isso mesmo. É isso que a gente está tentando fazer. Trazer essa reflexão para vocês da importância. Porque muita gente não dá importância para isso. Mas a gente está tentando estamos trazendo isso justamente para trazer essa importância para que você consiga refletir sobre isso e aprofundar, porque aqui a gente não tem tanto tempo para trazer esse assunto a fundo. Isso. Mas a gente traz uma introdução. Então, agora com as perguntas que a gente vai fazer para você vai começar a entender o que é inteligência emocional. Por exemplo, aquela emoção que você teve era certa para aquele momento? Por exemplo, naquela discussão que você teve, aquela emoção era certa? E aí vai outra reflexão, porque quando você começa a aprender sobre inteligência emocional, muitas vezes você vai ter momentos que você mesmo vai errar na dosagem, porque você é ser humano. Só que aí depois você vai refletir sobre isso, sobre o impacto que isso causou, e para não errar novamente. E quando você não está nem aí, você não se preocupa com o que as pessoas pensam. Então, aquela emoção, pensa num momento, por exemplo, que você teve raiva. Aquela emoção que você teve era certa para aquele momento? Aquela emoção, a intensidade era correta, a forma como você agiu? Porque, por exemplo, se você estava numa discussão amorosa com sua namorada, com seu marido, com a sua esposa, aquela emoção era certa? Aí eu estava com raiva, era emoção certa? Era medo? Era raiva? Qual a emoção que você estava sentindo? Então, isso que eu quero que você pense. A emoção que você sentiu naquele momento era correta? Agora, a segunda pergunta é, aquela emoção estava adequada para aquela circunstância e aquela situação? Então,
É aquilo. E a grande pergunta que eu quero fazer é: aquela emoção estava na intensidade certa? Então, será que você agiu de forma... a intensidade que você colocou, o tipo de emoção que você sentiu naquela situação, por exemplo, quando alguma coisa deu errada no seu dia. Você pode até no momento, naquele primeiro momento, você dentro de você sente aquela frustração enorme. Só que aquele sentimento de frustração ou de, poxa, caramba, eu tô tentando e não tá dando certo. Aquilo serviu para te impulsionar, para você sentar, pensar e arrumar uma solução, ou serviu para você estragar seu dia e não fazer mais nada. O que você fez depois que isso aconteceu? Você tentou resolver o problema e está tentando resolver o problema, ou aquilo serviu para te paralisar? Então essa é a questão da intensidade que eu estou trazendo. Agora você vai começar a entender que nós só agimos por causa das nossas emoções. A gente, quando a gente começa a trabalhar esse controle emocional, esse controle de você digerir algumas situações, só colocando... Às vezes a pessoa, o cara que é um treinador de natação, geralmente ele está na beira da piscina lá com o atleta dele e ele é gritando com o atleta. Quer dizer, se o atleta não tiver a mentalidade voltada para o lado positivo, se ele não tiver preparado para aquilo ali, porque muitas vezes a pessoa diz assim: fulano gritou comigo, acha que você, quando fala fulano gritou comigo, você toda a vida acha que a pessoa foi... Não era correto você, a questão da intensidade que você está falando, não era correto você colocar essa questão de você gritar, a pessoa entende como fosse uma coisa negativa. Quer dizer, mas se o atleta se o treinador está gritando com ele, mas ele está incentivando, ele está colocando que a pessoa faça uma coisa, ganhe aquele estado naquele momento. Essa é a questão da emoção certa. Isso. Por exemplo, nesse momento que você deu o exemplo do treinamento, se ele chegar e falar, ficar sorrindo e não te levar a sério aquele momento e não te fazer mexer com seus brilhos para que você treine, não é a emoção certa. Então ele tem que usar a intensidade certa, muitas vezes naquele momento. Você pode até não entender, mas aquilo vai fazer você crescer. E você precisa entender que a pessoa não está fazendo isso para te prejudicar ou porque ela não gosta de você, que ela está fazendo justamente porque ela quer que você cresça. Vão ter pessoas na arquibancada que vão achar até que o treinador foi rude, que foi... Mas o atleta sabe o que ele precisa naquele momento ali. Com certeza, com certeza. Então agora é o seguinte: emoções inteligentes nos levam a ter ações benéficas, positivas, e emoções burras levam a ações burras também. Então é isso que vocês precisam entender. Porque, por exemplo, numa briga de um namorado, quando você agride, quando você xinga, será que a intenção era correta? Ou será que você colocou uma emoção demasiada que você podia resolver na conversa? Então ficar calado e não se expressar também é uma emoção burra. Quantas vezes você tem uma oportunidade de falar alguma coisa e você simplesmente não fala? Falando, não vou expressar meu ponto de vista. Isso é um descontrole emocional. Isso é uma emoção que está te levando para não... porque o S está colocando treinador, André. Eu entendi aqui foi o que ele quer dizer. Já sofreu muito com treinadores, assim, essa situação. Com certeza. Que a gente está colocando já no caso. Então, quando você fica calado de dar o branco, quando você deixa de se comunicar, isso também você está tendo uma emoção burra. Então, por burra que eu digo no sentido de estar te dominando. Você, quando tem, por exemplo, uma oportunidade de estar na sua empresa, estar numa reunião, de se expressar e do seu ponto de vista e não dá, aquilo é uma emoção te dominando. Eu não vou falar porque o que eles vão pensar? E aquilo te joga para baixo e muitas vezes faz você perder uma grande oportunidade para dar o seu ponto de vista e uma grande ideia de surgir. E do mesmo jeito que ter raiva, muita raiva, em situações de desesperança também é uma emoção burra. Uma emoção que não vai te levar a lugar nenhum. Agora, por outro lado, se a pessoa te traiu e você não sentiu raiva de nada, é uma emoção burra também. Como que a pessoa te trai, por exemplo, no trabalho, alguma coisa, e você não sente nada, você não sente raiva, você não sente nada. Então, isso é normal você sentir também. Então, afinal, você não é um zumbi, você confiou naquela pessoa. E você não sentiu tristeza, nem raiva, nem surpresa, nem desprezo. Então, isso é o quê, né? E é justamente essas emoções certas no contexto e na intensidade certa que vai fazer você ter as melhores reações. E não é o seu intelecto, o seu conhecimento, a sua razão
que muitas vezes você acha que a sua razão vai te levar para onde você quer, não é ela que vai te fazer você tomar as melhores ações. O que vai fazer você ter suas melhores ações na sua vida é justamente você dominar suas emoções. De você entender, não, eu senti raiva, tá certo, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou continuar sentindo raiva e vou ter vontade de matar aquela pessoa, ou eu vou sentar e vou resolver o problema. Então, muitas vezes você vai ter aquele sentimento no início, como eu disse, você é um ser humano. Só que o que você fez depois daquilo? O que você fez apesar daquilo? Então, isso que é muito importante, você ter a inteligência emocional. Você ter a capacidade de você parar, você refletir sobre tudo aquilo ali. E muitas vezes você não tem tempo para isso também não. Tem que ser coisa assim de momento. Você vai digerir alguma situação em questão de minutos, porque às vezes você também não tem, você como gestor, você como empreendedor, às vezes você não vai ter também esperar um dia, 2 para poder resolver. Você vai ter que resolver naquele momento ali para que as coisas também não perca do controle, não saia do seu controle. 7 horas e 21 minutos, tá passando rápido, né? Rapidinho, viu? A gente não falou, e a gente não falou nem metade. Vamos passar, vamos um rápido intervalo e voltamos já com o programa Conexão Empreendedora. O Arraiado CETEP tá com uma promoção arretada, minha gente. Por apenas R$30 na matrícula, você já garante seu lugar nos nossos cursos técnicos. Eletrotécnica ou segurança do trabalho, com turmas em andamento e a primeira mensalidade apenas para 5 de julho. Radiologia, enfermagem, administração, com início das aulas dia 29 de julho e primeira mensalidade só dia 5 de agosto. Tá primeira de luxo, simbora pro CETEP. Você está ouvindo o programa Conexão Empreendedora. Conexão Empreendedora. Oferecimento CETEP, Centro Técnico Potiguar, Líder RN. Quem é líder, participa. Fórum Negócios, o maior evento de empreendedorismo do Brasil. Voltando com o programa Conexão Empreendedora. Então agora, partindo já para o final do programa, eu vou trazer o que eu aprendi, o que eu entendo sobre inteligência emocional, e que você pode pesquisar por aí também, ter a sua definição, mas o importante é você ter essa consciência que inteligência emocional é a habilidade de usar suas emoções certas, na ocasião certa e na intensidade certa. Não é um bicho de 7 cabeças como... Agora, é fácil? Não. Agora você tem que aprender a dominar suas emoções para utilizar elas na ocasião certa e na intensidade certa, porque isso vai te trazer a reação que você vai extrair o melhor das pessoas e você vai extrair o seu melhor. E quando você consegue extrair o seu melhor, que é aquele momento de dificuldade, você conseguiu superar aquilo, conseguiu te impactar, extrair o seu melhor de dentro, foi um impulso para você falar assim, eu vou resolver isso, não importa o que eu faça, eu vou resolver. E você começa a extrair o melhor de quem está do seu lado, isso é inteligência emocional. Isso. Essa série de ações. É você entender que você não se torna uma pessoa sem sentimentos, mas é que você toma as melhores reações apesar dos seus sentimentos. E o sentimento ele é bom, suas emoções elas são boas e ela evita que você faça muita besteira por aí. Com certeza. Até o você pedindo aí uma indicação de alguns livros também de controle emocional, para controlar as emoções no caso. Aí você já tem mais gabarito do que eu para isso também. Eu estudo muito, Wesley, sobre o Paulo Vieira. Paulo Vieira é um cara que trabalha muito essa questão das emoções. Depois eu vou mandar para você algumas opções que eu tenho certeza que você vai conseguir aprender muito e que é muito importante. Muito desse conteúdo que eu estou trazendo são reflexões dele. Então agora você está começando a entender o que é inteligência emocional. Então quando eu consigo conectar a emoção certa, na ocasião certa e na intensidade certa, aí sim eu tiro o melhor de mim e o melhor de quem está na minha volta. E isso é inteligência emocional. Isso. Rapaz, como a gente está falando aqui, já estamos o tempo voando. Já estamos com 7 horas e 24 minutos, já fechando já aqui o nosso programa desse Deixa eu só trazer para fechar o raciocínio, um exemplo que eu pensei aqui agora. Por exemplo, se você trabalha o dia inteiro, seu filho fica em casa, você muitas vezes fica sem ver seu filho durante o dia, e você chega em casa de noite, seu filho vem correndo te abraçar. Qual que é a emoção certa nesse momento, na intensidade certa? É você desprezar seu filho ou você
ou você abraçar seu filho e reagir àquele sentimento dele. Só que aí no lugar disso, o que geralmente algumas pessoas podem fazer? Isso é só um exemplo. Fala, não, meu filho, o pai está cansado, eu vou deitar agora e ver um celular e ver um Netflix. Foi correta essa emoção ou seu filho merecia ter aquele momento? E seu filho, por exemplo, vai crescer com aquele sentimento, como que ele vai agir quando ele crescer? Então, esse é um exemplo rápido que eu estou trazendo aqui, de você, que todas as formas como você age, ela vai trazer uma consequência. Do mesmo jeito, por exemplo, naquele momento que seu filho precisar do momento, você abraçar ele, dar atenção para ele, vai trazer uma consequência. E do mesmo jeito, se você não der aquela atenção. E a gente trata isso como besteira. Então comecem a pensar um pouco e refletir um pouco sobre esse assunto para que a gente possa conhecer. E vocês vão ver que tudo que vocês fazem hoje reflete no nosso futuro. São ações futuras. São ações futuras, Isso. são consequências no futuro. São ações agora que são consequências futuras, exatamente. Deixar sua mensagem final, André. Só agradecer também, Arquilano também está conosco aqui, lá na Borracharia Santo Antônio, na Monsenhor Júlio, e deixar nossos agradecimentos por mais pessoas que estiveram conosco nesse dia 20 de junho, nesse período festivo do São João, e deixar todo aquele abraço para as pessoas que, mais uma vez, que estão visitando nossa cidade, que estão conosco nesse momento também, e o próximo semana estaremos de volta. No próximo programa Conexão Empreendedora. Isso. Entenda o seguinte, para fechar. Empreender não é uma profissão, é um estilo de vida. E você não precisa ter um CNPJ ou ser dono de uma empresa para ser empreendedor. Então empreenda. O projeto mais importante da sua vida é você. Fortaleça o CPF. Fortaleça o CPF. Então muito obrigado pela participação de todos. Que vocês tenham uma excelente quinta-feira, um excelente final de semana e nos vemos no próximo programa Conexão Empreendedora. Você acabou de ouvir o programa Conexão Empreendedora. Conexão Empreendedora. Esta é a ZYR826, operando em 90,9 MHz. Rádio Princesa do Vale FM Estéreo.